Olá amigos orquidófilos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, naquele quadro que vocês já estão se acostumando a ver por aqui, que é plantas ornamentais. Hoje eu trago a rosa do deserto, uma planta que eu vou manusear, que eu vou manejar aqui, fazer o seu replante, e você vai poder acompanhar. Vou fazer toda a higienização nessa planta, o tipo de substrato que utilizo, talvez isso te ajude, né? Ajude as pessoas que, inclusive, foi bolado, né, esse quadro aqui para o canal, porque muitas pessoas, ao ver essas plantas de fundo, quando eu estou falando de orquídeas, me perguntaram sobre elas. E é claro, atendendo a pedidos de muitos de vocês, eu trouxe esse quadro aqui. Bora pro vídeo. Hoje nós vamos replantar a rosa do deserto. Bom, para a rosa do deserto nós utilizamos um substrato sempre muito levinho, muito fofinho, né? Uma terra bem afofada, permitindo raízes, né? Que as raízes tenham justamente essa leveza, né? No substrato, que ele fique bem aerado, para que as raízes possam se desenvolver bem, né? Então, é o tipo de substrato que a gente utiliza para a rosa do deserto. Eu vou mostrar para vocês, óbvio, eu vou estar fazendo o replante dela. Então eu vou começar a jogar fora aqui parte desse substrato, que na verdade eu vou utilizar o mesmo vaso, né? Mas ela já está aqui há mais de 3 anos neste substrato. E é por isso que eu vou fazer hoje o replante dela. Vocês vão poder acompanhar. Estaria fazendo isso aqui em casa sem filmar, sem gravar, mas aí decidi então nesse quadro, né, trazer, sempre que eu for mexer nessas plantinhas que eu também cuido, eu também vou trazer para vocês isso. Estou fazendo nada demais aqui, tá, gente? Só estou tirando terra aqui, acomodando a planta para que eu possa retirar ela do vaso. Então eu faço isso com muita calma, jogando para fora. Queria até que você chegasse mais próximo aqui, câmera, para mostrar para o pessoal, porque eu vou fazendo isso com muito cuidado devido às raízes, né? Ela gera muitas raízes. Então, ó, eu vou tirando, né? Com muita calma, cuidando do caudex, que é essa parte aqui da nossa rosa do deserto, né? Que ela tá bem arrumada aqui no vaso. Então a planta tá bem enraizada, tá muito bem. E agora sim, ó, conseguimos tirar ela completamente do vaso para fazer a troca desse substrato, fazendo essa plantinha ficar ainda melhor. Eu vou fazer a poda dela também, não vai ser só o replante. Eu vou aproveitar fazer a poda, falar um pouquinho dessa importância, né? Sempre que nós fazemos esse replante e a poda, a gente fortalece muito essa planta. Então eu estou fazendo com bastante cuidado, né? Principalmente cuidando do caudex dessa planta e essas raízes grandes que ela gera, tá vendo? Ó? Um enraizamento muito bom. E é isso que a gente quer preservar nesse replante, fazendo isso tudo com muito cuidado. Bom, gente, a planta está completamente fora do vaso, né? Lindas raízes, a planta está muito bem. E eu vou aproveitar esse momento do replante para fazer o corte. Você pode estar utilizando aquilo que melhor você entende ser, só que que faça um corte sempre reto, né? Para que a gente faça um corte limpo, que a gente chama de corte limpo, né? Onde a gente corta, né, essas folhagens dela e seja um cortinho de uma vez só, não seja aquela coisa que a gente recorta, né? Isso facilita bastante. Uma planta tem muita água. Esse processo que vocês estão me vendo fazer aqui, que é o dos cortes, né? Dessa poda que a gente está dando aqui hoje, ajuda essa planta a multiplicar a quantidade, ela brota ainda melhor depois que a gente faz esse processo aqui, tá? Então ela vai ficar peladinha, né? A gente vai deixar ela toda podada. Isso fortalece a raiz, né? No momento que ela não precisa ficar sustentando as suas folhas, floração e nem nada. Então ela se concentra no enraizamento, é isso que a gente quer para esse momento do plantio, né? E depois ela também ramifica, trazendo maior quantidade de brotos e consequentemente de flores. Depois de fazer todos os cortes, a poda, né? Eu coloco a canelinha no local do corte, né? Que é justamente para a gente ajudar essa planta, primeiro, a selar esses cortes que nós fizemos
e ela tem uma ação também de ajudar na cicatrização e ainda selar, né? Pedindo que de repente a planta venha fungar, né? Então você pode estar fazendo dessa forma também. É a forma que eu sempre utilizei, nunca tive nenhum problema, tá? Tem muitos vídeos sobre rosa de deserto também, gente que usa outros métodos, né? Nesse caso aqui eu sempre fiz dessa forma que vocês estão vendo aqui e nunca tive problema, tá? Então agora que a planta já está pronta, toda podada, nós vamos agora realizar o substrato que nós vamos plantar ela. Bom, quero falar para vocês que o substrato que eu vou usar é uma terra que é utilizada muito em floreira, né? A gente vê muito o terra condicionador de terra também, que eles chamam, né? Ela é uma terra misturada com casca de pinos bem quebradinha, carvão. Então ela já é uma terra bem airada, tá? Já é uma terra fufada. Mesmo assim, junto com essa terra que eu vou utilizar, eu vou usar também uma terra chamada de Carolina, que ela é mais fofinha ainda, leve, 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 e você encontra para comprar essa terra aqui no Sorocaba Orquídeas, tá? Ela é muito, muito utilizada para o plantio de rosa do deserto, também de plantas de orquídeas que são terrestres, né? Então vou fazer uma mistura aqui, não é uma receita, não tem uma receitinha, X desse, X daquele, tá? Eu vou colocando meio a olho, sempre olhando se o substrato nessa mistura vai ficar airado como precisa ser para o plantio da rosa do deserto. Ainda, para deixar essa terra bem mais afofada, eu utilizo também aqui argila expandida, tá? Você encontra essa argila aqui em lojas que fazem vendas para produtos de bonsai, tá? Uma argila expandida bem pequenininha, quebradinha pequena. Então jogo um pouco dessa mistura aqui. Vou colocar também uma coisa que você também acha em lojas de bonsai, que é a telha quebradinha, né? Aquela telha triturada que eles chamam, né? Olha só, ela é triturada. Eu também coloco aqui nessa mistura, tá? Coloco um pouco aqui, vou colocar mais terra e aí a gente vai mexendo e a gente vai vendo como é que está esse substrato. Se ele está começando já a ficar adequado para nossa orquídea, para nossa rosa do deserto, já está com a orquídea na cabeça. Então olha só, a gente vai mexendo aqui e se a gente achar necessário, a gente vai fazendo colocando um pouco mais de telha ou um pouco mais de argila. No caso aqui eu vou colocar todo essa Carolina aqui, porque eu gosto dessa terra aqui, viu? Ela é fofinha, fofinha, e a rosa do deserto simplesmente adora ela, viu? Bom pessoal, agora a gente vai usar o mesmo vaso, tá? Não estou usando um vaso maior, tem que ser sempre de acordo, né? Então veja que aqui ainda tem condição dele se desenvolver, crescer bem, tá? É um vaso sempre de acordo, que no centro ele sobre pelo menos uns 2 dedos, tá? Quando ele estiver no centro, que ele sobre de 2 a 3 dedos sobre a sua volta. Esse é o vaso que seria ideal para a sua rosa do deserto, tá? Aqui no fundo, eu vou utilizar um pouquinho de pedra, que é para sustentar o vaso, né? Dar um pouquinho de equilíbrio no vaso e ajudar também a ser um drenante, né? Ele vai ajudar a planta ao drenar. Olha só, coloco ali aproximadamente um dedinho, né? E aí agora começa a colocar o substrato, tá? Então eu vou colocando um pouco do substrato, não vou colocar muito, que é só uma forma da gente deixar o fundo, para a planta se acomodar, tá vendo, ó? Aí eu já vou vir aqui com a planta e começo a fazer a medição, ó. Então aqui, ó, perfeito, ó. Eu já vi que aqui ela vai ficar perfeita, perfeita nessa situação aqui. Vou colocar na mesa aqui e a gente vai fechando esse vaso. Olha só, você vai poder acompanhar, tá? E agora eu vou colocando o substrato em volta de todo o vaso, a fim de a gente afixar a nossa rosa do deserto agora nesse substrato que a gente fez para ela, tá? Vou virar aqui, colocar mais. Ó pessoal, quando chegar nesse estágio aqui, eu vou ensinar vocês também, né? Eu faço a utilização para essas plantas terrestres, eu faço a utilização dos adubos orgânicos, né?
Então eu tenho um vídeo no qual eu faço adubo orgânico junto do meu filho, que vai estar no final desse vídeo aqui. Caso você esteja no celular, você vai conseguir ver. E se você estiver assistindo na televisão, você vai poder clicar no ícone aí do canal e você acha esse vídeo que a gente fez, tá? Esse aqui é um adubo orgânico que eu mesmo fiz. Se você tiver um bocache, se você tiver aí, né, esses adubos que você mesmo faz em casa, é o momento de você fazer a utilização. E olha só, eu vou ensinar você essa forma que eu utilizo para muitas plantas que são terrestres, que é para quem tem animal em casa, inclusive, né? Se você tem criança pequena, se você tem um animalzinho, e esses produtos eles têm a farinha de osso, né, que chama muito o animal pelo faro dele, né? Ele fica ouriçado, querendo saber, pode lamber. Isso faz muito mal para o seu animalzinho. Então a gente protege o seu animal com essa técnica simples que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Utilizando aqui uma colher de chá, tá? Bem cheia. E não se apega à quantidade, né? Ah, colher de chá. Não, a gente vai fazer assim, a gente vai jogar de uma forma que pegue todo o vaso, ó. A gente vai jogando de uma forma que toda a beirada desse vaso, tá? Ele receba esse adubo orgânico que nós fizemos aqui, que eu disse para vocês. Isso aqui eu ensino a fazer, estará no vídeo no final aí na telinha, você pode clicar para ver. Mas você pode também comprar um bocache da sua preferência, tá? E fazer a utilização dessa forma. Então você veja que ele está aqui completamente aparente, né, no vaso. Isso aqui para uma criança colocar o dedo, mexer, um animalzinho, isso aqui é muito ruim se eles colocarem na boca. Realmente pode trazer grandes problemas aí, tá? Então, nesse momento, eu pego um pouquinho de terra mesmo, terra, não é o substrato que nós fizemos, a terra mesmo, e vou colocando um pouquinho nessa beirada aqui, ó, tá? Eu vou colocando e fechando esse adubo que nós fizemos aqui, que nós jogamos, tá? A gente vai fechando em volta, e com isso a gente protege, né? O animalzinho, a criança, ela não vai ter acesso a esse adubo, né? Então você não precisa se preocupar, porque a sua planta estará adubada e não correrá o risco de nenhuma criança ou um animalzinho vir mexer nesse adubo aqui e criar algum problema, tá? Muito bacana, né? Ainda na adubação, fecha aqui agora, né? Você vai compactando para ficar completamente fechadinho o adubo que você fez. Se você ainda quiser reforçar essa adubação, você pode usar osmocote, tá? Você pode usar osmocote. No caso aqui eu estou usando o Mega Coat, que é do mundo NPK, tá? É uma formulação muito interessante. É cápsulas em gel que quando você molhar, ela vai dissolver e entregar nutrientes para sua rosa do deserto, tá bom? Então olha só como é simples. Eu espalho várias bolinhas em torno do vaso todo. Ó. E agora sim, eu venho com o substrato, né, pra gente encerrar, dar acabamento. Vou colocando agora por cima, deixando a planta completamente revestida pelo substrato que nós fizemos, além de esconder o nosso adubo, né? E essa aplicação desse adubo, ela tem uma durabilidade de até 6 meses para essa rosa do deserto. Então só daqui a 6 meses que você vai tornar a fazer a aplicação de qualquer adubo, tá? Então veja que fica protegido, né, pro seu animalzinho, e a sua planta já está adubada. Então a gente deixou espaço ainda para agora a gente compactar aqui, deixar a planta bem firme, né? O caldex mais para fora, as raízes lá para dentro, que é tudo que a gente queria, né? Para que a planta tivesse justamente essa condição de não ficar com as raízes sufocadas, coisas que a rosa do deserto odeia. E o seu caldex, né, que aqui nesse caso está bem duro, ele pode vir a amolecer, apodrecer, se ele ficar compactado com muita água na raiz, tá? E aí a gente dá o acabamento final. Eu utilizo aqui um pouco dessa argila que eu falei para vocês, que eu utilizo até na mistura, para dar um acabamento, para deixar bonito. Mistura um pouquinho também a telha quebradinha, né? A gente vai jogando aqui, daqui a pouco eu arrumo tudo. E a gente vai deixar esse vaso bem bonito, prontinho para ser cultivado por mais longos 3 anos aí.
Olha só. Vou jogar um pouco mais dessa argila aqui. E agora a gente só arruma. Olha só. Vai arrumando, compactando, deixando arrumadinho. Isso aqui, além de dar um acabamento, impede de quando você fizer a rega, fique saindo terra para tudo que é lugar na sua casa aí, tá? Então é bem legal de você fazer a utilização desse material aqui, desse mesmo jeitinho, ó. Olha só que bacana, tá? E aí, te dou um conselho, querido. Se você tem uma rosa de deserto nessas condições, depois que você fizer esse plantio aqui, deixe aí por aproximadamente desse jeitinho que tá aqui, por uns 10 a 15 dias, sobre uma condição de menos luminosidade, tá? Que é para a planta se acentuar, começar a fazer a emissão de raiz, ela precisa de uma iluminação, né? Colocar na sombra, dentro de casa, não é nada disso. Meia sombra, ela pode até pegar um solzinho da manhã, mas evite deixar ela justamente sobre a condição normal dela, que seria sob o sol pleno, só nesses 10 a 15 dias, para que ela possa se acentuar nesse novo substrato, com esse processo que gerou um estresse para a planta, e ela, sobre a tensão da luz do sol, geraria mais estresse e a gente pode causar algum dano, tá? Seguro fazer dessa forma que eu falei para vocês. E como disse, para encerrar, né, já tinha colocado canelinha, coloco ainda bastante canelinha agora, novamente nos cortes que nós fizemos, e de forma proposital, que ela cai inclusive sobre esse substrato, né, para ajudar também as raízes, qualquer dano que a gente tenha gerado, a planta fica bem arrumadinha aqui. E está plantada, pronta para viver mais 3 anos nesse substrato aqui. Olha, eu espero mesmo que você tenha gostado, que tenha ajudado você, tenha levado para sua casa um pouquinho mais de conhecimento. Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe os vídeos. Se não é um amigo inscrito, se inscreve, ativa aí o sininho de notificação para receber o meu próximo vídeo em primeira mão. E nós temos um encontro marcado. Espero por você, um super beijo e até lá. Tchau!